Espero que este vídeo encontre todos bem. Meu nome é Anderson Alves de Carvalho, eu possuo graduação em Ciência da Computação pela Universidade Paulista e uma especialização em consultoria web pela FATEC de São José do Rio Preto. Eu sou mestrando do programa ProfNIT em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação na Universidade do Estado de Minas Gerais. Também é autora deste trabalho Miriam Pinheiro Bueno, doutora em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos e professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. O título do trabalho é Sistema de Recomendação da Netflix, Estratégias, Tecnologias e os Impactos da Covid-19. Com os adventos da internet e da computação em nuvem, grande parte das informações produzidas digitalmente migrou para o ambiente online, colaborando para a formação de grandes volumes de dados, conhecidos como Big Data, e permitindo o surgimento de uma infinidade de serviços de entretenimento na internet, dentre eles os streamings de vídeo. Atualmente, quem domina esse mercado é a Netflix, empresa norte-americana fundada em 1997 com o serviço de aluguel de DVDs. Apesar da demanda crescente, um fenômeno de escala global surgiria para contribuir ainda mais com o aumento do consumo de vídeos pela internet: a pandemia do novo coronavírus, que teve origem em Wuhan, na China. Em resposta à acelerada disseminação da Covid-19, a OMS definiu o distanciamento social como medida de contenção da doença. À época, o Ministério da Saúde do Brasil aderiu a essa recomendação e foi seguido por diversos governos estaduais e municipais. Com as novas restrições de circulação, grande parte da população foi mobilizada a permanecer em suas residências, o que gerou aumento no consumo dos serviços de streaming como o da Netflix. Dado esse novo cenário de crise e de oportunidades, considerando o desenvolvimento e a utilização dos sistemas de recomendação de conteúdo, este trabalho tem por objetivo analisar: primeiro, quais estratégias e tecnologias podem estar relacionadas ao desenvolvimento do sistema de recomendação de vídeo da Netflix. Segundo, a eficiência do sistema sobre as escolhas do usuário. Terceiro, e quais os impactos do isolamento social sobre os serviços de streaming pós-pandemia? Justificamos a pesquisa em função da carência de inovação nas empresas digitais brasileiras e no possível fornecimento de subsídios a novas pesquisas e projetos que possam se beneficiar de estratégias, metodologias e tecnologias relacionadas ao tema. O referencial teórico apresenta paradigmas da computação relacionados ao tema, assim como tecnologias e outras particularidades do sistema da Netflix, além de uma análise do panorama global do início da pandemia. Para Kaufman, o conceito de ser humano, a cognição e os limites do corpo se expandem a partir do acoplamento de tecnologias e sistemas ao comportamento dos indivíduos. Como prova dessa expansão, figuram a sociedade moderna, seu avanço tecnológico e a superabundância de dados e conhecimentos gerados por uso das tecnologias. Neste contexto, segundo Castro e Ferrari, surge o advento da mineração de dados, o que é definida como um processo sistemático, interativo e iterativo de preparação e extração de conhecimento a partir de grandes bases de dados. Já Carvalho e Vasconcelos identificam a mineração de dados como o principal processo para descobrir correlações, padrões e tendências entre informações. Essa descoberta é efetivada por meio de algoritmos baseados em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, o segundo paradigma computacional apresentado nessa pesquisa. De acordo com Kaufman, a IA, como também é conhecida, refere-se a um campo de conhecimento que associa linguagem, inteligência, raciocínio, aprendizagem e resolução de problemas. São inúmeros os exemplos de IA na atualidade: Google Maps, Waze, Spotify, Siri, Cortana, enfim, uma infinidade de sistemas que nos ajudam a tomar decisões.
Segundo Sigiliano e Faustino, estes sistemas buscam aumentar a interação e proporcionar uma experiência mais rica para o usuário. Também tem o objetivo de identificar recomendações de uma forma autônoma e individual, com base em experiências anteriores e de outros usuários. Em se tratando da Netflix, Kaufman atribui o sucesso da empresa aos seus algoritmos, que analisam as preferências do usuário, de comunidades de usuários e suas semelhanças, e, a partir delas, sugerem filmes e séries. A Netflix afirma que 80% de tudo o que as pessoas assistem na sua plataforma tem origem nessas recomendações. Em relação aos impactos da pandemia sobre os serviços de streaming, vale ressaltar algumas medidas adotadas por inúmeras regiões do planeta. Na segunda semana de março, a União Europeia solicitou a empresas como Netflix, Amazon e YouTube garantias para o uso eficiente das redes de telecomunicações em seus territórios, dada a demanda sem precedentes. A Netflix atendeu ao pedido, reduzindo a qualidade de seus vídeos, o que garantiu uma redução de 25% no tráfego gerado pela plataforma. No mesmo mês, aqui no Brasil, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br anunciou recorde no tráfego da internet brasileira, que superou a marca de 11 terabytes por segundo. Os métodos e materiais utilizados correspondem às pesquisas bibliográfica, exploratória e descritiva, por meio de uma abordagem qualitativa. Para tanto, além da análise da literatura, buscou-se a presença de variáveis que evidenciassem maior ou menor eficiência do sistema da Netflix, das suas características qualitativas e da relação entre o distanciamento social e o funcionamento dos serviços de streaming. Devido à escassez de trabalhos atuais que relacionassem estes sistemas com os desdobramentos da pandemia, a pesquisa se deu por meio da análise de dados contidos nos informes disponibilizados pelos órgãos nacionais, como imprensa, Ministério da Saúde e Comitê Gestor da Internet no Brasil, e internacionais como Organização Mundial da Saúde, o governo chinês e as faculdades Imperial College e Johns Hopkins. O sucesso da Netflix se deu a partir de inúmeras estratégias e ações acertadas da empresa. As analisadas e evidenciadas por esta pesquisa são: desenvolvimento de um sistema de recomendações intuitivo e eficiente, implementação de IA por meio de Big Data, mineração de dados e aprendizagem de máquina, taxa de conversão de 80% em sua plataforma, acesso irrestrito aos conteúdos para os usuários e o pagamento facilitado por meio de cobrança única. Seja por meio do emprego das inteligências artificial e humana no cenário estratégico dos sistemas de recomendação, há de se considerar inúmeros outros fatores que incidem na tomada de decisão. Sempre é válido investigar se as correlações evidenciam alguma causalidade. As grandes empresas do entretenimento, mais especificamente as que fazem uso de sistemas de recomendação inteligentes, nunca experienciaram cenário parecido ao imposto pela pandemia. Portanto, ainda é cedo para concluir os efeitos desses algoritmos sobre o comportamento das pessoas, que encontram-se confinadas em situação de estresse e ansiedade. Como discutido neste trabalho, a inteligência artificial e demais artefatos da computação por trás das sugestões podem ser responsáveis por grande parte da conversão dos usuários. Conclui-se então que o emprego dessas tecnologias pode agregar alto índice de eficiência aos negócios digitais. Agradeço a atenção de todas e de todos, e me coloco à disposição. Um abraço!